Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é o professor Jardiel Nogueira. Eu vim aqui, através dessa aula, estar trabalhando com vocês o conteúdo de História para os nonos anos. Conteúdos que foram publicados no segundo caderno de atividades, que foram entregues a vocês nas últimas semanas. Com base nesse conteúdo, iremos trabalhar a emergência do fascismo e do nazismo. O fascismo é definido como um movimento político autoritário, antiliberal e antissocialista. Ele surge na Itália por volta de 1919 e tem como principal líder o Benito Mussolini. Esse, no qual vocês estão vendo na imagem. As características principais do fascismo são o totalitarismo, o controle de uma nação por uma pessoa ou por um grupo, por meio de um governo autoritário. Nacionalismo, a afirmação ou reafirmação de um sentimento nacional em busca de defender uma nação próspera e forte. Corporativismo é a organização dos setores trabalhistas, como, por exemplo, sindicatos e associações em que o Estado assume esse controle em busca de controlar e se reafirmar no poder da nação. Militarismo, investimento nas produções de armas e manutenção do exército. A palavra fascismo vem de uma palavra italiana chamada fascio, que tem como símbolo esse que vocês estão vendo nessa imagem e que significa feixe. Esse símbolo é um símbolo do antigo Império Romano que exaltava o poder e a glória desse império. Mussolini utiliza-se desse símbolo para ter como referência o desenvolvimento da nação italiana. Entender como o fascismo chega na Itália, é necessário que a gente compreenda o cenário econômico nesse período que ficou conhecido como período entre guerras, que vai de 1919 a 1939. A Itália vivia sobre uma crise econômica e também uma crise política. A população não estava se sentindo bem representada com o governo dessa época. Com isso, Benito Mussolini se usa dessa situação para chegar ao poder, se reorganizando e criando um partido que ficou conhecido como Fácil de Combatimento. E depois dá-se um outro nome de Partido Nacional Fascista. Um marco interessante foi o que ficou conhecido como a Marcha sobre Roma, em 1922. Milhares de italianos marcharam em direção à capital italiana para pressionar a monarquia, para que tivesse um governo mais representativo do povo, já que essas ideias fascistas estavam em ascensão nesse momento. Essas pressões resultaram na troca do primeiro-ministro, onde Benito Mussolini assume esse posto. O nazismo. O nazismo trata-se de um movimento ideológico nacionalista, imperialista e belicista. Ele recebe influências diretas das características do fascismo italiano e tem como liderança, ou principal liderança, o Adolf Hitler, que entre os anos de 1933 e 1945 assume o poder na Alemanha. Como vocês estão vendo nessa imagem, o encontro desses dois líderes, desses regimes. Do lado esquerdo da sua tela, você vê o Benito Mussolini, também conhecido como Duce, e no lado direito, o Hitler. Hitler no poder. Como integrante do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que também era conhecido como Partido Nazista, Hitler tenta criar um golpe para assumir o governo do estado da Baviera, um estado alemão. Esse golpe ficou conhecido como golpe da Baviera. Só que ele não teve sucesso, ele não teve êxito. Ele foi preso e na prisão, durante um período próximo de um ano, criou um livro que depois vinha a ser uma espécie de bíblia para os nazistas. O livro intitulado Minha Luta. Já no poder, Hitler assume essas suas características de perseguição, militarismo e uma espécie de recuperação
da moral alemã que tinha sido abalada e fragmentada com o fim da Primeira Guerra Mundial. Totalitarismo. Totalitarismo trata-se de o domínio ou controle de uma nação por um indivíduo ou grupo político, onde vocês podem perceber que nos regimes apresentados anteriormente por nós, tem algumas características com esse conceito. Ele vai surgir nesse período aí do pós-Primeira Guerra Mundial, não é? Ele vai ser utilizado logo em referência ao regime fascista, mas outros regimes também vão se utilizar desses elementos. Podemos aí apresentar, por exemplo, o fascismo, o qual já foi apresentado, o nazismo e o stalinismo do antigo regime da União Soviética. Hoje, atualmente, alguns países têm dessas características de regimes autoritários, mesmo que se abra diante de uma discussão para que possa ser entendido como um regime com essas características. Mas queremos destacar, por exemplo, a Coreia do Norte como um país mais fechado e tem um poder centrado nas mãos do seu líder, do Kim Jong-un. Na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial se trata de um conflito com proporções mundiais que aconteceu entre 1939 e 1945. Foi em decorrência desses regimes autoritários, desses regimes preconceituosos e racistas que elevaram essas condições desse conflito tão destrutivo para a humanidade. Houveram combates em vários territórios do planeta, como, por exemplo, a Europa, África, Ásia e Oceania. Foi um conflito onde duas forças, dois grupos se combateram, o eixo e os aliados. O eixo era formado pela Itália, Alemanha e Japão. Por isso, dá-se o nome de eixo Roma, Berlim, Tóquio, capital dessas nações. Os aliados, em tese, eram um grupo onde tínhamos o Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Vale destacar que outras nações e outros povos também compunham esses grupos, mas a gente está trazendo aqui referência às principais nações que lideravam esses combates. As causas para a Primeira Guerra Mundial. Como a gente já vem falando, nesse período entre guerras, de possíveis sentimentos, ressentimentos e humilhação dos países derrotados nesse conflito, contribuiu muito para a ascensão desse desejo de revanche, de revanchismo em relação à derrota da Primeira Guerra Mundial. Isso se agrava em muito com a situação econômica enfrentada por essas nações, como a Itália e a Alemanha, que viviam uma grande crise. Sua população passava por uma série de necessidades, dificuldades, desemprego. Então, tudo isso vai contribuir para o surgimento dessa guerra. A isso também o desejo do expansionismo nazifascista, né? Com a justificativa da teoria do espaço vital, que se trata de um espaço suficiente, ou que seja suficiente, para o desenvolvimento do seu povo e de sua nação, mas também uma forma de reconquistar os territórios perdidos com o fim da Primeira Guerra. Como a gente vê nesse mapa, algumas invasões, não é, por parte dos nazistas, dos alemães em alguns territórios. A gente destaca, por exemplo, a invasão da Áustria em março de 1938, em outubro dos Sudetos, da Tchecoslováquia, em outubro do mesmo ano. Já em 1939, a invasão também parte da Tchecoslováquia e, em setembro do mesmo ano, a invasão da Polônia. A quebra de alguns pactos, de alguns acordos, também contribuiu para o surgimento dessa guerra, como, por exemplo, o Pacto Germano-Soviético, assinado entre os governos da Alemanha e da antiga União Soviética, que foi quebrado ocasionalmente pelos alemães. Na Conferência de Munique, a reunião entre franceses, italianos, alemães e ingleses determinou que a Alemanha tivesse a posse desses
territórios ocupados ali por volta de 1938. Então, a Alemanha tinha a defesa desse território. Mas o desejo de expandir, de aumentar esses espaços, era cada vez mais ativado pelo líder nazista, pelo Hitler, coisa que ele não ficou por aí com a Conferência de Munique. O estupim para a guerra, o gatilho para acionar esses combates, foi a invasão do território polonês. Só vou voltar aqui para que vocês possam entender. A invasão desse território, não é, da Polônia em setembro de 1939. Não é? Já foi mais do que uma justificativa para a declaração de guerra de franceses e ingleses aos alemães. Fases da guerra. A gente vai dividir a Segunda Guerra Mundial em 3 fases básicas. Não é? Primeira delas, as vitórias do eixo, Roma, Berlim, Tóquio, que vai ali de 1939 a 1941, quando os alemães eles conseguem ganhar a maioria dessas batalhas, no que ficou conhecido como batalhas relâmpagos. Depois, o equilíbrio das forças, que vai de 1941 e 1943, o momento onde os Estados Unidos entram nessa guerra, depois do ataque japonês à sua base de Pearl Harbor, aí dando caráter de uma guerra mundial, de não apenas um conflito continental, não é, que se estende agora para o mundo. E a última fase é a derrota do eixo, não é, que vai acontecer ali por volta de 1944 a 1945. Um dos episódios mais tristes da Segunda Guerra Mundial vem a ser o Holocausto. Trata-se de uma efetivação desse desejo de perseguição a alguns grupos por parte dos nazistas, onde a gente quer destacar aqui os judeus, homossexuais, deficientes físicos, ciganos e entre outros grupos. Esses personagens, eles eram aprisionados e levados aos campos de concentração, onde eles eram obrigados a realizarem trabalhos forçados. E aqueles que não tinham força, idade ou aptidão para desenvolver esses trabalhos eram levados diretamente para a câmara de gás, para os fornos ou outros métodos de execução em massa. As principais consequências da Segunda Guerra Mundial, da guerra, tendem a ser 40 milhões de mortos, alguns historiadores, alguns pesquisadores sinalizam para 60 milhões, milhares de feridos e muita destruição material, principalmente nos territórios da Europa, nos países europeus. A criação de um Estado de Israel para esses grupos judeus que tinham sofrido muitas violências em decorrência dessa guerra, precisavam desse sentimento, dessa reafirmação de sua cultura. E também a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, com a finalidade de resguardar a paz no mundo e garantir os direitos ao cidadão. Bem, aluno, a gente sabe que esse tema, nazismo, fascismo, totalitarismo, Segunda Guerra Mundial, são temas que requerem mais estudo, mais empenho, para que a gente possa ter uma ideia ampla sobre esses temas. Então eu indico para você, que recebeu no início desse ano esse livro didático, alguns capítulos que possam contribuir para que você possa ampliar esse entendimento e seus conhecimentos sobre esse conteúdo. O livro Telares, não é, nos capítulos 4, Crise e Totalitarismo, e o capítulo 7, a Segunda Guerra Mundial e a Queda de Vargas. Então, fica aí essa dica, é claro, que você possa ampliar e buscar mais conhecimento. Até a próxima!